Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Começando mais um projeto, né? Agora vamos estudar Colossenses, primeiro capítulo, né? Já tem no primeiro capítulo bastante informação para a gente discutir. O segundo capítulo é o capítulo base, então assim, é o capítulo onde o vídeo será mais longo, né? E o capítulo 3 e o capítulo 4 são capítulos mais tranquilos, né? Então vamos começar a estudar, né? Então olha só, para começo de conversa, você tem que começar a perceber que Paulo possui uma característica literária, né? Que característica literária é essa? Normalmente, Paulo, quando escreve a carta, ele pega ali o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e ele mostra ali o que Deus já fez, né? E, normalmente, os próximos capítulos, no caso 3, 4, a maioria das cartas tem 3, 4, 5 capítulos, né? Então, mas para a parte final, nós temos Paulo compelindo, né, os crentes a fazer aquilo que Deus quer por expressão de gratidão, fazendo por agradecimento a Deus, né? Então, ali na parte final, tá mais as orientações de como nós devemos viver, como nós devemos proceder, né? Principalmente em relação ao que acontecia em cada local para qual ele estava escrevendo, tá? Dessa vez nós estamos falando para os colossenses da cidade de Colossos, tá? A cidade de Colossos era uma cidade da Ásia Menor, tá? A gente tem que lembrar que no primeiro século a gente tem ali o mundo greco-romano ali até um pedaço da Europa, né, descendo ali pela Ásia, pegando um pedacinho ali superior da África, né, era baseado nisso aí. Você conseguia chegar até a Índia, China, tá? Já tinha uma expansão muito grande, mas o centro estava ali, Europa, na sua parte mais abaixo, né, e a Ásia, né, naquele pedaço ali do Oriente Médio, pedacinho da África também, tá? Então, nós temos ali Colossos, tá? A fé de Jesus chegou em Colossos não por Paulo, tá? Foi por esforço evangelístico de outro cidadão que ele vai citar, né, aí na frente da sua carta, que é Epáfras, tá? Então, não é Paulo que começa os trabalhos ali, né? O evangelista que chega ali é Epáfras, tá? E Epáfras ele vai ser citado no final do capítulo novamente, mas ele é citado também lá em Filemão, no versículo 23, nós já estudamos Filemão, o nome dele já é citado. Outra característica interessante é que normalmente Paulo começa suas cartas informando ao leitor das cartas pelo que ele está orando por aquela comunidade, informando que ele está orando, tudo aquilo que ele recebeu daquela comunidade. Normalmente nós vemos isso acontecer, tá? E então esse primeiro, até o 9º versículo mais ou menos, se fala basicamente a respeito disso, tá? O versículo 12 vai falar sobre o povo na luz, né? O povo na luz nós já discutimos lá em Efésios, né? Efésios no capítulo 5, versículo 8, diz exatamente sobre o povo na luz, que era uma forma como os essênios e alguns judeus piedosos falavam ali naquele período, né? Se referiam ali ao povo escolhido de Deus, né? Bom, aí do versículo 13 até o versículo 23, até quase lá no final do capítulo, nós vamos ver Paulo falando de Jesus, né? E ele começa falando sobre o reino do seu filho querido, né? Então, algo que é muito interessante é que Paulo vai fazer uma associação, né, de Jesus com algumas coisas que são descrições de Deus, tá? E uma das formas muito interessantes que nós temos aí para ver é utilizando, por exemplo, um hino que é muito conhecido, chama-se Adon Olam, tá? Ele é do século XI, aproximadamente, tá? E eu separei aquele para ler para vocês verem como é que ele pega, ele retrata ali literalmente a exaltação multifacetada de Jesus, ou seja, as várias faces que merecem exaltação, né, do nosso Senhor. Então, olha o que Adon Olam, que é um texto, que é uma canção que canta, não é judaico-messiânica, tá? É do judaísmo tradicional. Ele diz assim, ó: Ele é o Senhor do universo que reinou antes de tudo
ser criado. Vai vendo como tem coisas aí de Jesus Cristo. Ó. Ao tempo em que tudo que foi feito segundo a sua vontade, ele já era reconhecido como rei, e mesmo quando tudo não mais existia, ele seguirá reinando, fascinante. Ele foi e será sempre glorioso. Ele é um, não há outro que a ele se compare, que a ele se iguale, sem início e sem fim. Poder e domínio lhe pertence. E ele é meu Deus, o meu Redentor vive, minha rocha em tempos de angústia e sofrimento, o estandarte que orienta o meu caminho, o meu esconderijo em tempos de fuga, a porção da minha taça no dia em que eu clamar. As suas mãos confio o meu espírito ao dormir e ao acordar, e se confio no meu espírito, confio também no meu corpo ao morrer. Adonai é meu e eu não temerei. Aí vai Juliana arriscar cantar um pedacinho da canção para você lembrar qual é. Tá bom? Vamos arriscar, você releva, né? Adonolan, Hashem Alá, Biterenkol, Hetsinivra, Lenasa, Biredekol, Azaimele, Shimon Nivra. É algo parecido com isso, tá? É uma canção muito bonita. Até aconselho vocês ouvirem na voz do Leonardo Gonçalves, que, independente das besteiras que ele falou aí, é um excelente cantor, né? Não vou julgá-lo, vou julgar as palavras que saem da boca dele, né? Julga a profecia, não vou julgá-lo. E dizer que ele não é um excelente cantor porque ele falou besteira seria um grande erro, assim como o Kleber Lucas também, né? Deu uma escorregada aí, e a gente julga a palavra, mas a gente não julga a pessoa. Então a gente pede a Deus que a beleza do canto deles se transforme, na verdade, na beleza do evangelho na vida deles, né? Então esse hino, gente, ele mostra aí pra gente, né, como é que se move Deus, né? Como criador, como governante, né, como protetor pessoal. E você pode observar que ali do versículo 13 ao 23, nesses 10 versículos, nós vamos ver exatamente Jesus, né, sendo colocado nessa condição, como eterno, como criador, como governante, né, como a cabeça da comunidade messiânica, né, como aquele que reconcilia. Então nós vemos Jesus aí, e esse é muito bacana, como eu acabei não falando, né? Pega a versão com Leonardo Gonçalves cantando, que a hora que ele entra, ele vai praticamente sem respirar, e é um negócio lindo, lindo, lindo. Só você ouvindo para você saber. Bom, versículo 14. Versículo 14, por meio do seu filho temos a redenção. O que é a redenção? Gente, na comunidade judaica, até os tempos de hoje, e era assim também na época de Jesus, entendia-se que redenção tinha uma dimensão nacional mesmo, sabe? Da comunidade de Israel, não individual, mas de toda a comunidade de Israel. Isso data basicamente desde o Êxodo até os dias de hoje, né? E vai entrar pela era messiânica também, na época quando Jesus vier reinar aqui por 1000 anos. Então, entende-se que nós fomos escravos do pecado. Nós fomos escravos do pecado. Só que agora nós estamos redimidos dessa escravidão. E como é que a gente é redimido? Como é que isso acontece? Porque os nossos pecados são perdoados, né? E essa redenção, ela está disponível, né? Deus nos permitiu, né? Da parte de Deus, mas somente por um caminho, por meio do seu Filho Jesus. Então, glória a Deus, graças a Deus por isso, tá? E o versículo 15 vai trazer aí mais uma vez Jesus sendo declarado aí. Olha, eu vou ler para que fique mais fácil. Olha, ele é a imagem visível do Deus invisível. Eu sempre brinco, né? É uma brincadeira que para mim tem fundo de verdade. Você não pode ver o seu Deus, porque a gente é pecador. Se a gente estiver diante de Deus, eu não sei nem o que acontece, não sei se esfacela, não sei se vira purpurina, se vira estrela, se explode, eu não sei o que acontece. Eu sei que não dá para ficar vivo diante do nosso Deus, né? Mas dá para ficar vivo diante da imagem visível de Deus. Você já parou para se perguntar como é que Deus, que é Espírito, cria alguém sua imagem e semelhança? Só que o Messias tinha imagem, Yeshua tem imagem.
Então você foi feito imagem e semelhança do seu Messias, que é também o seu Deus, está com Deus, né? É Deus da forma visível, porque não há separação entre ele e Deus, porque não há pecado, né? Então, é uma ministração muito linda, né? Que justamente fala sobre isso. Você é criativo porque o seu Messias é criativo. As características que você tem, o Messias tem. Ou seja, se você sente saudade, saiba que o Messias sente saudade. Se você ama, o Messias ama. E o Messias tem as qualidades ruins, ele tem a capacidade para ter, mas ele a domina, porque ele é justo. Então o Messias pode se irar? Pode, ele não se irou lá no templo? Se irou. Mas ele não sai, ele não comete pecado, ele controla tudo isso. Então, a dor que a gente às vezes sente pela falta de alguém, eu acredito que ele sente. Quando alguém está afastado, ele sente a dor, sabe? De querer ter você perto, né? Esse amor, gente, é muito grande. Sempre acho que morrer na cruz por gente como nós é pouco amor, é muito amor, gente. É um negócio fora da realidade. A gente não consegue visualizar. Agora, nós temos também que fazer um parênteses que Adão também era imagem e semelhança de Deus. Adão, até pecar, gente, era perfeito. Até pecar não tinha separação, não tinha pecado. Né? Olha que coisa fantástica. Não significa que a gente às vezes fala assim, ó, não há separação. A gente vê dois elementos assim, né? Juntos assim, não tem separação, não tem separação. Não é esse sentido. É o sentido de que mesmo que se esta caneta vier para cá e Deus estiver aqui, ainda assim ela vai estar cheia da presença desse Deus. Essa caneta vai continuar respeitando Deus, vai continuar nos princípios de Deus, vai continuar falando aquilo que Deus quer, vai continuar agindo como Deus quer que haja. Tá? Então essa separação aqui não significa simplesmente uma separação física, tá? Significa no sentido de caráter, de autoridade, de essência, tá? Então Adão tinha isso, né? E pecou. Mas Jesus, ele tem isso, só que ele tem algo a mais que Adão. Porque Adão não estava na criação do mundo. Adão foi criado por esse Messias também. Então, né, há essa enorme diferença entre eles, mas no quesito imagem, quando se fala de imagem, para o judeu é automático você fazer a ligação com Gênesis, tá? É automático. Eu separei aqui para vocês um documento, uma midrash, tá? Uma midrash do século XIV, tá? Do rabino David Ben Aram, tá? De Adem. Então tá escrito assim, ó: existiam 24 boas qualidades no mundo, mas os pecados fizeram com que desaparecessem. No futuro, no fim dos tempos, o santo louvado seja restaurará todas elas a Israel, e elas são, aí ele vai citar a primeira, a imagem, e as 23 outras vai sendo dadas no documento. Mas essa questão de imagem para o judeu, ele remete automaticamente para Gênesis, tá? Então o Messias é a imagem desse Deus, ele é a imagem e semelhança por completo do nosso Senhor, tá? E a Bíblia diz, a versão de vocês deve estar dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, né? A minha versão diz que ele é supremo sobre toda a criação, tá? É uma diferença de tradução, tá? Você faz uma ligação justamente sobre as características de Deus que são transmitidas para Jesus, que a gente viu lá, que eu até citei o Adon-Olam para vocês, tá? Então, o Novo Testamento ele tem essa característica. Ele tende... é difícil, você pode até ler, porque você está com óculos do óculos dos ensinamentos que você aprendeu, mas é difícil você ver uma citação direta de que Jesus é Deus no Novo Testamento, mas você vai ter isso dado de formas indiretas. Então, ele é supremo sobre toda a criação, ele é primogênito de toda a criação, né? Quando você fala que Jesus é o primogênito, né,
você tem que levar automaticamente para o ponto de que ele estava com Deus, ele é superior a todas as criações, tá? Você não pode aí fazer automaticamente a ligação para com Adão. Adão não foi o primogênito dos homens, né? Mas Jesus foi o primogênito da criação, e todas as coisas, material ou imaterial, tudo foi criado por ele. É interessante que até o mundo espiritual tem a participação da criação de Jesus, né? Então, quando eu vejo aqui os versículos 15 a 20, né? Quando eu venho aqui desde... deixa eu pegar aqui. Estou precisando usar óculos porque tá ruim de ver os versículos. Ele é a imagem invisível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes, autoridades, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Tá? Então, ele que controla, ele de certa forma tem essa autoridade, né? Ele tem essa autoridade, ele tem a propriedade de todas as coisas, né? Então, ele estava com Deus na criação do universo. Então, quando eu vejo, por exemplo, vamos abrir aí Hebreus, né? Que na minha Bíblia a gente chama de judeus messiânicos, né? Hebreus, se eu for no capítulo 1, né? Vamos aqui, o capítulo 1, vamos do versículo 2 ao 3, diz assim, ó: mas agora, no Harit Hayamim, ou seja, agora nos tempos de agora, né? Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da sua glória, expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois dele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à mão direita de Hagdullah Banhomim, né? A gente traduziria aí como majestade nas alturas, tá? Então, todas as coisas estão debaixo da autoridade dele, né? Em algum momento Paulo vai falar menos aquele que deu toda a autoridade. Ou seja, todas as coisas estão debaixo da vontade de Jesus, menos o próprio Pai, tá? Isso fica bem evidente, tá? Então, a existência aí do universo, estou falando de terra só não, estou falando de universo. A existência do universo, tanto físico, quanto, por exemplo, as questões morais que envolvem o ser humano hoje também, tudo isso, de certa forma, continua sob a supervisão e a providência do próprio Messias, tá? Então ele observa todas essas coisas, né? Ele voltará como juiz, ele está observando, ele é justo, tá? Bom, ele vai falar ali também sobre Jesus sendo a cabeça, né, do corpo. Nós já vimos isso sendo falado ali em Efésios, tá? É a mesma metáfora que vai ser utilizada, né? E aí o versículo 19, queridos, é o versículo que eu fico com mais dúvida, né? Um versículo que me traz dúvida. Eu abro essa dúvida para vocês com todo o coração, né? Porque ele diz: porque foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho. Ele usa essa expressão, pois foi do seu agrado, né? Foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho. E aí o termo que é utilizado aí no grego é pleroma, tá? Pleroma era um termo técnico, tá? Que é utilizado pelos gnósticos, tá? Para poder tentar nos dizer, uma forma de nos dizer os diversos níveis espirituais dos seres, das entidades, né? De todos os seres que estão debaixo da terra, tá? Só que Paulo ele vai combater esta heresia, né? Essa questão de você medir ali esse fulano, parece até Dragon Ball com aquele negocinho no olho. Não, esse aqui o poder de força dele é esse, esse aqui o poder de força é esse, tá? Então os gnósticos tinham esse elencar, né? Nós vamos ver também aí no estudo da palavra que em algum momento os cristãos
em alguma comunidade, começaram a adorar anjo. Né? Anjo tem o seu valor lá na escala gnóstica, que até os dias de hoje, no pessoal daí talvez da astrologia, não sei se eu estiver errado, me perdoe, ainda usam essa coisa, não, olha, tem aqui um anjo fulano, um anjo ciclano, mas não é que simplesmente eles estão elencando, é porque eles recorrem a cada um desses níveis, né, espirituais. Paulo tem uma mania, que é de pegar um argumento do seu inimigo, mostrá-lo, destroçá-lo e depois mostrar o que é correto. Aqui parece que Paulo está pegando a característica específica dessa heresia, tá? E que está demonstrando como é que ela se relaciona com o evangelho, tá? Então eu fico com dúvida aqui, tá? nessa questão. Mas se a gente buscar, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, vai estar escrito assim, ó: destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo o pensamento cativo e tornamos-nos obedientes ao Messias. Tá? Então, a priori, fica uma dúvida minha no ar, tá? Uma dificuldade com o esclarecimento mesmo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer a resposta. Tá? Bom, aí novamente, versículo 21, algo que eu não falei no começo do nosso estudo, deveria ter falado. Claramente, Paulo está falando com gentios, tá? Fica bem fácil da gente ver isso, né? E aí no versículo 21 ele vai falar novamente sobre como os gentios são reconciliados com Deus. Nós já vimos isso lá em Efésios, né? No capítulo 2, é o melhor capítulo para a gente entender isso, tá bem descrito. E ele vai citar novamente aqui, tá? Filipenses, que a gente estudou também, capítulo 3, a gente também consegue ver isso, né? E aí Paulo vai citar sobre as aflições do Messias. E aí você poderia perguntar, Juliano, mas o que são as aflições do Messias, tá? Pode ser as dores do parto, tá? Que é algo que era tradição judaica, tá? Pode ser o sofrimento de Jesus por causa das imperfeições da igreja, tá? Mas definitivamente não é o sofrimento de Jesus pela morte expiatória, tá? Porque esse foi um trabalho que foi completo, tá? Ele não requer mais nada, né? A redenção a possibilidade de você ser perdoado pelos seus pecados já foi dada, não tem imperfeição nesta obra, tá? E ele fala no versículo 27, ele é o Messias e união com vocês, né? Ou seja, vocês gentios, não só os judeus, mas vocês gentios também, o Messias está unido com vocês, né? E nisso reside a esperança da glória, né? Ou seja, de receber tudo aquilo que Deus prometeu, né? E aí no versículo 29 ele fala: esforçando-me com toda a energia que atua em mim tão poderosamente, né? Ele está falando, ou seja, eu estou lutando conforme a força que está em mim, que atua poderosamente em mim, né? Aquilo que me faz realizar coisas que na teoria eu seria incapaz, mas que pelo Messias e pela força do Espírito Santo que está em mim, eu consigo realizar. Queridos, outra parte aqui também me chamou bastante atenção, né? É o versículo 23, 24. Diz assim, ó: alegro-me nos sofrimentos atuais por causa de vocês, completo em minha carne o que falta às aflições do Messias, né? O que está faltando nas aflições do Messias? Isso me chamou bastante atenção, uma pergunta que eu vou deixar também no ar para vocês, né? Completa em minha carne o que falta às aflições do Messias a favor do seu corpo, a comunidade messiânica. Eu falei rapidamente aqui, né, que essas aflições não são da morte, né, os processos expiatórios, mas essas aflições aí são do Messias em relação à comunidade messiânica. O que é? Quais são essas aflições? O que nós andamos fazendo que esteja afligindo o Messias? É uma pergunta filosófica que vai ficar para vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta, né?
As respostas já foram dadas aí, Filipenses, Efésios, né? Filemon, tem muita coisa aí, os próprios evangelhos, né? O que a gente está fazendo para afligir o Messias? Deixo essa pergunta para você. Espero que Deus traga shalom sobre a sua vida, graça e paz. Shalom.